Olha, começar falando do Carlo Ancelotti, que comandou os primeiros treinos, né, da seleção brasileira. E ele, como é um cara inteligente, ele deve se proteger, né, com aqueles jogadores que ele conhece. Então, por exemplo, o Casemiro é um cara com quem ele vem conversando bastante. Ele confia muito no Casemiro. E o Casemiro, se você se lembra, a gente andou defenestrando esse jogador, né? Quer dizer, porque ele passou um tempo que não estava jogando nada, né? Ano passado, depois ele melhorou. Mas o Carleto, nosso técnico da seleção brasileira, vai se proteger com jogadores que ele já conhece. Daqui a pouco eu dou alguns nomes. Agora, a grande novidade é a postura do Carlo Ancelotti. Quando perguntado sobre esses primeiros momentos dele aqui na vida brasileira, ele disse o seguinte, que ele quer conhecer todo o contexto da vida brasileira, da nossa vida. Ou seja, ele quer saber como é que é a relação do brasileiro, de nós brasileiros com a seleção brasileira, como é que é a relação nossa com o futebol, porque ele sabe assim, tá, o Brasil é um país do futebol, o Brasil, o brasileiro é muito alegre, o Brasil, lá, lá. Ele vai viver uma realidade diferente morando no Rio de Janeiro, né? Mas tudo bem, faz parte. E ele quer saber como é que é a vida aqui no país. Enfim, resumindo, ele quer saber da nossa cultura, porque aí é mais fácil para ele trabalhar, né? Ele conhece o povo, ele conhece como é que o brasileiro vive, como é que o brasileiro encara o futebol brasileiro, como é que o brasileiro, por que o brasileiro está com essa relação estremecida com a seleção. E de quebra pode até saber por que a camisa amarela ela virou um símbolo do pessoal de direita, né, no país. Estou falando de política. Não sei se ele vai querer se meter nisso, mas enfim, ele vai ter que saber que rolou uma história assim e ainda continua, né? Talvez ele consiga resgatar esse amor, vamos dizer, incondicional dos brasileiros pela seleção brasileira. Eu não acredito muito nisso, acho tudo isso uma bobagem. Mas é o que ele está vivendo. Bom, ele não está fazendo essa história de saber do contexto, de saber como é que a gente vive, a cultura brasileira, para agradar a gente, não. Não é isso, não. É porque assim fica muito mais fácil para ele tocar o barquinho dele, tá certo? Se o cara começa a ficar à vontade, ele sabe como fazer, o que ele não deve fazer, o que ele não deve falar, essas coisas. Bom, os jogadores que eu acho que ele vai, com quem ele vai contar, logo de cara, pode ser até no jogo contra o Equador, na quinta-feira. São, quer ver, olha, o Marquinhos, claro, que acabou de ser campeão pela Champions. Olha o cara com apito na rua, que legal. Toca. O cara dá muito de mandioca, acho. Bom, então além do Marquinhos, tem o Casimiro, que deve ser o capitão da seleção com ele. Tem também o Vini Júnior, claro, com quem ele trabalha no Real Madrid. Tem o Danilo, o Alexandro do Flamengo, né, o mais velho, o Richarlison e até o Antony. Todos esses jogadores já disputaram Copa do Mundo. Então ele quer se proteger, botando um time mais experiente em campo. E aí dá para ele colocar, por exemplo, um Estevão, moleque, corre barbaridade, é muito habilidoso e pode se sentir bem à vontade lá na frente. Não sei se ele vai fazer isso, é só uma sugestão, tá certo? Bom, agora tem uma coisa ligada à seleção brasileira e à convocação do Ancelotti. É incrível como algumas pessoas se expõem, né, e perdem a oportunidade de ficarem quietos. O Renan Lodge, sabe o Renan Lodge, aquele lateral esquerdo? Ele está jogando na Arábia Saudita, na Liga Saudita, né? E ele não foi convocado pelo Ancelotti. Ele certamente esperava ter sido convocado pelo técnico italiano. Não foi. Aí o que ele fez? Deu uma entrevista dizendo... Ele não falou que era um absurdo, mas falou assim, bom, eu devia ter sido convocado, os meus números são muito melhores do que esses que foram convocados aí. Ele devia estar se referindo àquele brasileiro que joga na Internacional de Milão, né, o Carlos Augusto. Mas ele virou-se e falou assim, eu sou melhor que eles, eu devia ter sido convocado. Ô Renan, você começou mal, né? Porque você acha que o Ancelotti vai convocar você na próxima porque você disse isso? Ele certamente vai ficar com uma má impressão sua, porque a gente, se você é bom, deixa os outros falarem que você é bom. E não você dizer, olha, eu sou bom, eu sou muito bom. O cara devia ter me chamado, como é que não me chamou? Isso não pode, um espanto. Renan Lodge, se liga, irmão. E agora o Neymarzinho, né? O Neymar filho.
ele foi procurado por Fluminense e Pachuca, do México, para disputar o Mundial de Clubes, que vai ser realizado do dia 14 de junho até o dia 13 de julho, mês 7, nos Estados Unidos. Esses dois clubes tentaram contar com o Neymar, já que eles sabem que o Neymar tem um contrato que está acabando com o Santos. Agora, você já pensou se o Neymar aceitasse, ou se ele ainda aceitar um convite, por exemplo, do Pachuca? Do Flu, acho que ele já descartou, mas você já pensou se ele vai disputar por um outro clube? Será que a torcida do Santos vai continuar venerando esse jogador, ou ex-jogador? Ou será que ele vai ficar com uma pecha de traidor do Peixe, o clube que o revelou e que ele diz amar? Neymar. Tchau, abraço.